Hoje estivemos lá no Centro de Convivência do Idoso, falando sobre uma campanha muito importante, e fomos bem recebidos, né, como sempre, e foi lá que eu acabei conhecendo o seu Dinamérico, né, Dinamérico Cunha Amorim, a qual, né, inclusive eu fiz o convite, mas eu acho que ele já estava com saudade da Câmara, né, e foi uma algazarra só, da hora que ele chegou aqui, eu acho que até durante a sessão, porque as pessoas que conhecem ele, parece que ele é uma pessoa assim, com bastante humor também, e naquele tempo onde ainda a sessão era um pouco mais pesada, né, seu Dinamérico? Era um pouco mais embalada pelo aço, né? Enfim, gente, eu achei muito interessante isso, porque a gente costuma muitas vezes fazer algum tipo de fala, né? Eu acho que na hora que as pessoas já não estão mais aqui, e seu Dinamérico é a história, né? Hoje temos aqui o Bia, né, também que foi vereador, né? O Adão da Mandioca, mas assim, vocês estão aqui, tá mais fácil de falar de vocês. Agora o Dinamérico ficou 30 anos fora de Ribas, né? E aí eu descobri, conversando com ele falando umas coisas, né? Depois que nós fizemos essa palestra, e foi que a gente acabou descobrindo que ele também é filho do Eduardo Batista Amorim, né? Inclusive foi ele que fez a doação daquele terreno onde foi feita a escola, onde hoje é uma escola estadual, que tem o nome do pai dele. Ele foi vereador por 6 anos aqui, né, em Ribas, foi delegado de polícia, foi juiz de paz, né, tem muita, né, acho que muita gente aqui que conheceu, né, eu acho que os vereadores mais novos aqui não conhecem, assim como eu não conhecia, mas a Nayara, ele toda faceira, porque parece que ela tinha 10 anos, né, eu ouvi essa conversa, não era isso? Você falou. Não, 10 anos. Ô Nayara, pô, contei a sua idade, né, Nayara? Mas que bom, né? Ótimo isso, né? Ela ficou toda faceira, né? Todo mundo vai falar, tu tá jovem demais, mulher. E ele foi vereador junto com o teu pai, inclusive, né? Vocês gostam, né? Foi vereador com o Serginho também, com outros inúmeros. E assim, eu fiquei muito feliz de conhecê-lo. Ele tem praticamente, né, fechando já os 80 anos, e todo mundo viu aqui que ele chegou bem animado, né? É um senhor com muita saúde, e eu acho que para a gente é uma referência, né? Ter uma pessoa assim, alguns outros vereadores, como Dona Magnólia, né? Aquela história toda. Às vezes o Reinaldo sempre posta isso, coloca muito isso, nosso assessor de comunicação, que é isso que a gente tem que valorizar, são essas pessoas, né? Essas pessoas que contribuíram muito, né, para o nosso município. O próprio seu Dinamérico, inclusive com outras funções que já teve no município, foi o presidente também da Câmara, né, presidente? Também é um conterrâneo seu de cargo hoje, né? Foi o presidente da Câmara também. E tem história para dendel, vamos falar bem o português, né? Português mais simples, tem história para dendel. Aqui ele foi chegando, já foi se reunindo com o pessoal mais antigo aí, e aí vou te falar, é muita história, e é isso que é bom, que eu acho que é bom. Puxando o gancho do seu Dinamérico, só para fazer uma fala bem rápida também, a gente fala em relação ao que a nossa vereadora pediu como requerimento, e em relação à questão de orçamento, né, em relação aos aposentados, que é um projeto de lei, né, que foi encaminhado para cá, e eu acho que já deveria ter vindo junto com o projeto, vereadora, né? Eu acho que esse projeto já deveria vir, né, bem explicado, bem detalhado, para que não precisasse, né, de ter que segurar um pouco, que a gente tivesse que resolver. Mas eu ainda falo um pouquinho mais em relação a isso, né? Puxando esse gancho, nós sabemos que existe uma lei federal, a gente sabe disso, né? Muitas pessoas não sabiam, inclusive até então, antes do projeto, eu também não conhecia que tinha uma lei federal, que ela abre essa vacância, né, essa vaga, quando a pessoa se aposenta. Porém, tem 2 ou 3 situações que eu quero já deixar também pensada, né, que pode servir como base para uma explicação, para uma fundamentação daquilo que você pediu. Uma delas é o seguinte, a orientação para essa pessoa que viria a aposentar, né? Eu não sabia que tinha essa lei, eu acho que daqui ninguém sabia que tinha essa lei, pode ser que alguns que já trabalhou lá dentro, né, da prefeitura, nesse tipo de situação que é o RH, né, Recursos Humanos, soubesse de repente informar, ó, o senhor vai aposentar pelo INSS, porém o senhor vai
talvez deixar essa vaga aberta para uma outra pessoa. Aí a pessoa ia pensar bem, não, olha, então eu vou continuar trabalhando, porque eu acho que é mais interessante para mim, me sinto mais motivado com isso, e eu vou deixar essa vaga, aliás, eu vou deixar de aposentar por enquanto. Então, um eixo é essa falta de orientação. As pessoas que aposentaram pelo INSS não sabiam. Inclusive o INSS, né, eu sei disso porque eu caminhei várias aposentadorias aqui no município, para muita gente. O INSS às vezes até fala, não, o senhor pode fazer isso, mas pode continuar trabalhando no seu município, né? Então, assim, são muitas informações desencontradas e que às vezes é bom a gente dar uma pensada, né? Para poder, a partir de agora, começar também a orientar essas pessoas em relação que isso já existe, é uma lei federal. O segundo item, claro, eu vou só pautar os 2 itens então, como um dos mais importantes é a CACEMES, né? As pessoas que aposentaram, né? Se elas deixarem a prefeitura, elas deixam de ser, né, um beneficiário da CACEMES. E isso é muito importante. Por que isso é muito importante? A CACEMES, hoje ainda, por isso que eu falo, temos que pensar, temos que organizar, temos que discutir, porque talvez, deixa um pouco esse projeto, vamos reunir para ver se existem outras opções. A CACEMES hoje não pode descontar um orçamento, né, um percentual do aposentado, vamos dizer, aliás, desculpa, o INSS não pode descontar do aposentado e passar para a CACEMES, entendeu? Como o INSS não pode fazer isso, a pessoa não pode continuar com a CACEMES. Existia talvez uma outra ideia da pessoa, de repente, pagar por boleto. A CACEMES não aceita. Então, ou seja, um dos pontos mais importantes e mais queixados pelas pessoas que aposentaram é a CACEMES. Então, assim, de repente, vamos aproveitar que tem esse intervalo para dar uma respirada enquanto o projeto não vem à votação, porque não cabe somente a nós vereadores agora decidir isso. Isso é uma coisa muito mais grave, muito mais séria. Então, assim, são 2 pontos que eu acho muito importantes. Faltou a orientação e depois a questão da CACEMES, que ainda mais para quem tem uma certa idade. E não podemos ainda deixar de um outro ponto, de analisar que um trabalhador que aposentou tem uma experiência danada, né? Se o orçamento for muito pequeno, eu acho que a gente pode ainda fazer um planejamento para que isso venha acontecer, para que esse projeto venha a ser votado, mais daqui a um tempo, que eu não vou mensurar aqui o quanto, mas que também não podemos dizer nem um pouco tão importante que é uma pessoa que também tem uma experiência assim, que acaba enriquecendo mais o nosso serviço público, tá bom? Era isso, muito obrigado.